Instalados aqui no Brasil, os refugiados vão em busca de se reerguer e voltar a subir os degraus da vida. Refugiado é uma pessoa que está fora do país de origem por sofrer algum tipo de repressão, perseguição ou fugindo de uma guerra. No STJ, a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia. Em 2008, passou a sentir cansaço e falta de ar ao executar a tarefa de preparador de máquina no setor de usinagem de motores. Olá, boa noite. Boa noite. O Dia Mundial do Refugiado foi celebrado nesta semana. No Brasil, em 2017, o país registrou o maior número de pedidos de acolhimento. A legislação garante aos refugiados os mesmos direitos dos brasileiros, como trabalho, saúde, educação e moradia. A imagem do antes e do depois impressiona. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Um terremoto catastrófico abala o país. 3 milhões de pessoas atingidas, mais de 150 mil mortes. Em 2010, quando eles falaram, deu muitas coisas. Muita pessoa morreu, muita mãe chora, muita filha chora, muito pai chora e muita família chora mesmo. O relato é de Rosilos, haitiano de 43 anos. Está no Brasil desde 2014. Esse é o segundo país que recebe o refugiado. Durante 18 anos, morou na República Dominicana e é lá que estão a esposa e os 5 filhos. Eu carrego a minha bandeira do Haiti, está no meu colo, e ainda bem, eu estou aqui no Brasil agora, eu tenho minha bandeira do Brasil. Minha alma sente bem e para crescer para o futuro, para ajudar o meu povo. Conflitos e desastres naturais estão entre os principais motivos que movimentam os fluxos migratórios. O Brasil tem sido escolhido como morada para muitos refugiados. Em 2017, o país registrou o maior número de pedidos de refúgio. Foram 33.865 solicitações, quase o triplo do registrado em 2016. Venezuelanos, cubanos, haitianos, angolanos e chineses lideram a lista. Até o final do ano passado, o país reconheceu 10.145 refugiados. Instalados aqui no Brasil, os refugiados vão em busca de se reerguer e voltar a subir os degraus da vida. A legislação brasileira garante a eles direitos iguais aos dos nacionais: trabalho, saúde, educação, moradia digna, segurança, igualdade e liberdade. Aqueles reconhecidos como refugiados também não podem ser expulsos ou devolvidos a um país onde a vida ou a integridade física estejam em risco. A nova lei de migrações ela inaugura um novo marco regulatório que reconhece a igualdade, efetiva entre essas pessoas e o cidadão brasileiro. Só que existe uma cultura ainda muito arraigada na sociedade brasileira e especialmente nos órgãos de Estado que sistematicamente nega direitos aos migrantes e refugiados. E é nesse sentido que a rede pretende trabalhar, discutindo políticas públicas, capacitando e tirando dúvidas, tentando mudar essa cultura, no sentido de fato, dar efetividade à nova lei de migrações e à lei de refugiados que nós temos. Rosilos já se sente em casa no Brasil, mas o grande sonho dele é ver o país de nascimento em melhores condições, sem que nenhum compatriota seja obrigado a ir embora. Ele quer viver um país melhor, mesmo que eu estiver morto. Mas eu vou pedir a Deus por Haiti crescer no futuro, por Haiti melhorar no futuro. E apesar das nossas leis garantirem os mesmos direitos a brasileiros e imigrantes, a maioria dos refugiados não consegue ter acesso aos benefícios. Um dos exemplos são os bancos que negam ou dificultam a abertura de contas para imigrantes. Eles não reconhecem a autorização provisória de quem pede refúgio ao país, o que contraria as regras do Banco Central e a legislação. Por isso, algumas instituições sofrem processos do Ministério Público Federal. 33.862 pessoas pediram refúgio ao governo brasileiro só no ano passado, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados. Os venezuelanos representam mais da metade desses pedidos. Foram quase 18 mil solicitações.
Na sequência, estão os cubanos, depois haitianos e angolanos. Os estados com mais pedidos de refúgio são Roraima, São Paulo e Amazonas. Muitos acabam vivendo assim, em barracas improvisadas, sem condições mínimas de higiene e segurança. E essas não são as únicas dificuldades. Muitos imigrantes não estão conseguindo abrir contas em bancos aqui no Brasil. Esse direito vem sendo negado aos refugiados nas agências bancárias, que simplesmente desconhecem ou não reconhecem o documento de identificação usado por quem pediu refúgio. E isso contraria a legislação e as normas do Banco Central. O documento é esse aí, o protocolo de pedido de refúgio fornecido pela Polícia Federal. Por conta disso, o Ministério Público Federal está processando os bancos Bradesco, Caixa Econômica, Citibank, Santander, Banrisul e Banco do Brasil por recusarem ou dificultarem a abertura de contas para os estrangeiros que solicitaram refúgio no país. Em caso de descumprimento, o MPF requer multa de R$10 mil para cada serviço recusado. Para quem ainda não sabe, refugiado é uma pessoa que está fora do país de origem por sofrer algum tipo de repressão, perseguição ou fugindo de uma guerra. Por la necesidad que se está viviendo en Venezuela, por los problemas políticos, económicos y problemas de la comida que se está viviendo en Venezuela. Y bueno, estamos aquí en busca de empleo y de superación, de cambio para ayudar a la familia. No próximo domingo, dia 24, vai ser realizado o segundo turno da eleição suplementar para a escolha do novo governador do estado do Tocantins. No mesmo dia, outros 4 estados realizam eleições suplementares em 7 municípios para a escolha de novos representantes aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Em Minas Gerais, eleitores voltam às urnas em Timóteo, Itanhomi e Santa Luzia. No caso de Santa Luzia, prefeita e vice tiveram os mandatos cassados pelo TRE de Minas e decidiram renunciar aos cargos no fim do mês passado. A diplomação dos novos eleitos deve acontecer até o dia 13 de julho. Já no Rio de Janeiro, o pleito é realizado neste domingo em 2 cidades da região dos Lagos, Cabo Frio e Rio das Ostras. No Pará, na cidade de Moju, eleitores voltam às urnas para escolher novos representantes para a prefeitura da cidade. E em São Paulo, o pleito é realizado na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. No Tocantins, cerca de 1 milhão de eleitores participam do segundo turno das eleições suplementares para escolher um novo governador do estado em 139 cidades do Tocantins. 5 mil urnas já foram distribuídas em mais de 3.700 sessões eleitorais do estado. Pela diferença de um voto, 13-12, o plenário do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que adicionais previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista, como trabalho noturno, horas extras, periculosidade e insalubridade, não podem ser incluídos na base de cálculo da remuneração mínima dos empregados da Petrobras. Com isso, a empresa terá de complementar o salário de milhares de profissionais. A tese do relator, ministro Alberto Bresciani, seguida pela maioria dos ministros do TST, foi no sentido de que a inclusão dos adicionais no cálculo da remuneração mínima de nível e regime caracterizaria ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da realidade, além de limitar a autonomia da vontade coletiva. Os ministros decidiram, no entanto, que adicionais previstos em normas coletivas, regulamento empresarial ou contratos individuais de trabalho podem ser integrados. A decisão tomada pelo Tribunal Pleno do TST será aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça do Trabalho. Em instantes, contrato de aluguel só com autorização de esposa ou marido de fiador. No STJ, a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia. Cônjuge de fiador tem que autorizar contrato de locação de imóvel. Sem a permissão, a garantia é nula, segundo o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, um imóvel em Porto Alegre foi alugado e o fiador se obrigou solidariamente a responder pelos débitos por todo o prazo de vigência do contrato até a desocupação do local. O contrato foi prorrogado e a locatária deixou de pagar aluguéis e despesas relacionadas à locação.
Por conta dessa dívida, foi celebrado um instrumento de transação extrajudicial sem o consentimento do cônjuge do fiador. E os débitos vencidos foram parcelados. Mas as obrigações previstas não foram cumpridas. E os locadores ajuizaram a ação de execução no valor de quase R$48 mil. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, destacou que a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia. Os ministros consideraram que o instrumento transacional cria novas obrigações, prazos e formas de pagamento e funciona como se fosse um novo contrato, sendo necessária a aprovação dos fiadores e dos cônjuges. Por unanimidade, a terceira turma declarou nula a garantia da transação extrajudicial e extinguiu a execução contra os fiadores. Manhã de vitória do Brasil na Copa, 2-0 contra a Costa Rica. Você deve ter ouvido pelo menos alguns fogos de artifício por aí, né? Muito comuns, não só em dia de jogo da seleção, mas também agora nas festas juninas, Érica. Pois é, William, mas todo cuidado é pouco, né? Quem for mexer com fogos é preciso estar bem atento às condições da embalagem e também indicação sobre como usar o produto para evitar acidentes. Junho, festa de São João, e este ano a celebração ganhou reforço, a Copa do Mundo. Enquanto as sanfonas ecoam nas quadrilhas, a decoração dos torcedores é tomada pelo verde e amarelo. No céu, o colorido que enche os olhos. Prato cheio para comemorações intensas e muitas vezes perigosas. Os fogos de artifício têm a maior demanda de vendas nesta época do ano. Uma diversão que, sem cuidado, pode ser também perigosa. Acidentes com fogos de artifício provocaram mais de 5 mil internações em hospitais na rede pública de saúde nos últimos 10 anos. O levantamento foi feito pelo Conselho Federal de Medicina. Salvador lidera o ranking das cidades com o maior número de acidentes desse tipo, 686 internações. Em segundo lugar, aparece a capital paulista, seguida por Belo Horizonte. Nós estamos falando de casos que a pessoa ficou ou com uma área do corpo extensamente queimada, mais de 20% da área do corpo, ou se foi uma laceração, ou mesmo uma amputação de um dedo. Fogos de artifício só podem ser comprados em lojas licenciadas pelo Corpo de Bombeiros. As caixas devem estar lacradas e bem acondicionadas. E nem todos podem manusear os produtos. É preciso ficar atento à classificação. As letras indicam quem pode comprar. Tiverem ingerido bebida alcoólica, não pode soltar fogos de artifício, sempre procurar uma pessoa de maior. Na área onde for fazer as queimas de fogo nas residências, de preferência usar uma fita zebrada. Todos os fogos que forem reutilizados, aliás, jamais deve reutilizar. O Brasil tem legislação específica que trata da venda e utilização de fogos de artifício. O Decreto-Lei 4238 de 1942 controla desde o local em que eles são vendidos até as informações contidas nas embalagens dos produtos. Tanto a empresa que comercializa, como a que distribui, como a que fabrica, todas elas respondem numa cadeia solidária por eventuais danos que o produto venha a causar. Menores de 18 anos não podem comprar nem utilizar fogos de artifício. Além disso, os artefatos não combinam nada com bebida alcoólica. Com todos os cuidados, é só curtir a festa. Conheça agora o projeto Cidadão Mirim, desenvolvido pela Polícia Militar em Posto Grande, no Amapá, e com apoio do Tribunal de Justiça do Estado. O programa promove lazer, cultura e educação para crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade. Fora da escola, esses garotos são garotos. No colégio parecem outros, são mais do que estudantes. Vestem a camisa e viram cidadãos mirins. Eles têm entre 12 e 16 anos e fazem um juramento à moda militar. Prometo pela minha honra, cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria, dedicar inteiramente aos estudos, guiar minha vida pela exercício ética da moral e dos bons costumes, tornando-me um bom cidadão. Os meninos e meninas vivem em condições de vulnerabilidade, muitas vezes expostos às drogas e à violência.
40 foram selecionados em 2018 para participar do projeto desenvolvido pela Polícia Militar em Porto Grande, no Amapá. A iniciativa tem o apoio do Tribunal de Justiça Estadual. Espero que seja útil para você, viu? Capricha aí. O programa ele é importante porque ele continua desenvolvendo na criança a responsabilidade com o estudo. Então, a criança tem que estudar. Também desenvolve com a criança a obrigação moral e prazerosa de brincar. A criança é fundamental que continue brincando. Mas ele também desenvolve na criança a perspectiva do sonho. É importante que as crianças continuem a sonhar. Mas ele vai mais além. E nesse sonho traz um outro elemento para a criança, que é o aspecto cidadão do seu compromisso com a sua comunidade, com a sua sociedade. O Poder Judiciário tem o papel de incentivar, tem o papel de fazer uma articulação entre as instituições públicas e privadas na busca por o fortalecimento do programa. Em 27 anos, o programa atendeu 10 mil crianças e adolescentes. A soldado Marie fica boa parte do tempo com os alunos e trabalha a consciência deles. A gente trabalha com uma diversificação de conteúdos, né? Trabalhando fielmente com temas sobre saúde, sobre o combate realmente às drogas, sobre o combate à violência. Em pouco tempo, as mudanças são percebidas. O que antes eram mais rebeldes, agressivos, falavam palavrões, a gente vem trabalhando isso de forma a moldar ali realmente um caráter em que vai melhorar o convívio dentro da escola, dentro da família, em qualquer lugar que estejam. O Antônio era conhecido pela rebeldia. Aos 13 anos, era um menino problema. Eu quis fazer orgulho para meu pai, para minhas irmãs, para minha família ver que eu me demonstrar o menino que eu era antes dentro de casa, que eu não fazia nada, não respeitava ninguém. Eu jogava na cara dos outros, mas hoje em dia eu entrei no Projeto Mirim, mudou minha vida toda. O Caio diz que passou por uma transformação. Meu comportamento com os colegas que vinham me provocar, agora eu estou resolvendo direito, eu vou falar com o meu responsável, com o responsável dele, não vou partir para agressão porque eu sei que isso daí pode trazer consequências. Eu recebia muitas reclamações dos professores, né? Mas graças a Deus esse ano, depois que ele passou a participar desse projeto, ele tem um único objetivo, que é estar no projeto, de manhã à tarde vai para a escola e está indo bem nos trabalhos e fazendo esses trabalhos bem na escola, até tendo notas boas. Eu estou muito feliz com isso. Duas características confirmam a orientação militar do programa. Aqui, a disciplina e o civismo são destaque. No próximo bloco, o TST aumenta para R$50 mil valor de indenização ao operador de torno. As quantias arbitradas, no primeiro e no segundo grau, devem ser modificadas quando forem desprovidas de razoabilidade e de proporcionalidade. O Tribunal Superior do Trabalho aumentou para R$50 mil o valor da indenização a ser paga a um operador de torno em Santa Catarina, incapacitado para a função devido a uma doença pulmonar. No entendimento da terceira turma, o valor de R$30 mil fixado anteriormente não era razoável nem proporcional ao dano causado ao empregado. A quantia havia sido determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. Além de relatos da literatura médica ocupacional, a decisão considerou registros de que outros empregados da empresa apresentam o mesmo problema respiratório. Na reclamação trabalhista, o operador disse que foi contratado em 1990. Em 2008, passou a sentir cansaço e falta de ar ao executar a tarefa de preparador de máquina no setor de usinagem de motores, vindo mais tarde a ser diagnosticado com pneumonia por hipersensibilidade. No recurso de revista para o TST, o operador sustentou que o valor da indenização arbitrado pelo Tribunal Regional do Trabalho foi baixo se levado em conta o sofrimento que ele tem suportado. O relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte,
lembrou que as quantias arbitradas no primeiro e no segundo grau devem ser modificadas quando forem desprovidas de razoabilidade e de proporcionalidade. No caso, o ministro ressaltou que o dano moral decorre da impossibilidade total de o empregado exercer a função. Dessa forma, a turma aceitou o recurso do operador para aumentar o valor da indenização. A decisão foi unânime. Quase 10 milhões de pessoas em todo o país possuem algum tipo de deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Criada para promover a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva, a Língua Brasileira de Sinais, Libras, é fundamental para a comunicação dos surdos. Pensando nisso, o STF promoveu um curso de Libras para os servidores. A formatura aconteceu hoje em Brasília. Quase 10 milhões de pessoas em todo o país possuem algum grau de deficiência auditiva. Desse total, segundo o IBGE, cerca de 2,5 milhões têm deficiência auditiva em situação severa. E destes, quase 350 mil são surdos. São muitos brasileiros que não falam português, falam Libras, a língua brasileira de sinais. A Lei 10.436 de 2002 estabeleceu a língua brasileira de sinais como idioma oficial das pessoas surdas. E em 2005, ela se tornou língua oficial do Brasil, assim como o português. A Lei Brasileira de Inclusão, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é de 2015. No texto, direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como educação, transporte e saúde, acesso à informação e à comunicação e acesso à justiça. É uma população absolutamente considerável e que demanda apenas de que o país se adapte às legislações vigentes. Adaptar o país para as legislações existentes significa garantir a cidadania para essas pessoas, significa a participação social, significa o acesso da educação, o acesso à saúde. Buscando garantir o acesso à cidadania, o Supremo Tribunal Federal promoveu um curso de Libras. A formatura foi hoje. Logo na primeira aula, ao saber que o professor era surdo, duvidamos. Seria possível aprender com um surdo? Como nos comunicaríamos? Sim, é possível. E aqui estamos. Fomos aprendendo soletração, expressões faciais, noções de espacialidade, tradução, até de música. Veja só, nosso maior desafio. Elisângela, que trabalha há 9 anos no Supremo, encarou o desafio de aprender Libras. Foram 2 anos de curso, com 9 horas de aula por semana. Agora, a intérprete já pensa em ensinar o que aprendeu. Nosso próximo passo agora é conversar agora com a capacitação aqui para que a gente possa repassar o nosso conhecimento, treinando inclusive alguns estagiários terceirizados para fazer esse primeiro atendimento aos surdos que vierem ao tribunal. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Quais são as últimas? Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então às últimas notícias de hoje, começando com uma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski julgou inviável uma reclamação do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. A entidade questionava a prática do governo federal, que exigia que o governador do DF encaminhe proposta de reajuste salarial dos policiais civis do Distrito Federal para depois ser encaminhado ao Congresso Nacional. O ministro explicou que, diferente do alegado pelo sindicato, não há interferência na competência de quem cabe legislar sobre este tema. E ainda no STF, o ministro Luiz Fux concedeu liminar para suspender decisão da Justiça Paulista que anulou o decreto do município de São Paulo sobre a concessão de uso de imóvel da Prefeitura para a Telesp, a atual telefônica da cidade. O ministro disse que o TJ de São Paulo desrespeitou súmula vinculante do STF que viola a cláusula de reserva de plenário, uma cláusula prevista na Constituição.
E olha só, aumentou em 21% em 2017 a quantidade de medidas protetivas concedidas pela Justiça para prevenir agressões às mulheres. No total, foram 236.641 medidas aprovadas no ano passado, contra 194 mil em 2016. Lembrando que as medidas protetivas de urgência estão previstas na Lei Maria da Penha. E esses dados fazem parte de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. O Giro de hoje fica por aqui. E você aí de casa, já acessou o nosso canal no YouTube? É só pesquisar TV Justiça Oficial. Todas as nossas reportagens estão por lá. E agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. Com o apoio da TV Justiça, a campanha de mobilização e incentivo ao voto consciente traz o depoimento da jornalista Manuela Pinho. Em 1988, aos 16 anos de idade, a jovem lutou para que a juventude conquistasse o direito de votar. Este ano tem eleição. Em 1988, milhões de jovens de 16 anos lutaram e conquistaram o direito de escolher prefeitos, governadores, o presidente da República, deputados, senadores e vereadores. A jornalista Manuela Pinho, estudante em 88, participou do movimento que exigiu da Assembleia Constituinte o direito do voto para os jovens. Nós do Se Liga 16 estamos aqui em São Paulo para lançar a segunda etapa do nosso movimento. Essa segunda etapa tem como objetivo valorizar o voto da juventude. O que a gente formulou naquela época? Não seria a obrigação de votar, como era a partir dos 18 anos, mas o direito de votar. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles brasileiros que aos 16 anos se sentissem em condições de votar e assim desejassem, teriam o direito ao voto. Depois que a gente conquistou o direito de voto, aí a gente teve uma campanha nacional, que se chamou Se Liga 16, que foi para informar aos jovens do Brasil todo que eles tinham, a partir da eleição seguinte, que é 89, o direito de votar. O voto foi aprovado, ou seja, entrou. Eu estava em Brasília, no salão, estava na galeria, eu acho, se não me engano, assistindo. Foi um momento, foi uma grande vitória. A gente, um bando de moleque com 16, 17, 18 anos, lutando na Constituinte para aprovar algo que a gente acreditava, então foi muito bacana. A sensação foi muito boa de conquista, uma vitória. Conseguimos uma vitória importante para a juventude brasileira. Você que tem 16 ou 17 anos pode ajudar a fazer o Brasil que todos nós queremos: justo, livre e honesto. Mas para isso tem que votar. Participe, lembre da luta de 1988 e veja o que diz a agora jornalista Manuela Pinho. Eu continuo acreditando que o envolvimento de cada um na vida político-partidária é que vai fazer a diferença. Eu tenho a impressão de que não é se afastando da vida política que a política vai melhorar. É se envolvendo na vida política para cobrar os valores, cobrar aquilo que você acredita que é verdade, é que a vida vai melhorar. Não adianta você dizer que você não vai votar porque tudo é igual, porque alguém vai ser eleito. Então, se você se abstém do direito de votar, você na prática está deixando que qualquer um ocupe aquele espaço e vire governante ou vire representante, seu representante, inclusive, mesmo que você não tenha votado. Mande você também o seu recado aos políticos. Vote com consciência. TV Justiça, eleições 2018. Votar é essencial. Pois é, e o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Tenha um bom fim de semana. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Até segunda.